Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre priorizar a arte de escolher. O que não fazer? Você sabe priorizar suas tarefas? Será que você não está perdendo tempo e oportunidade? Bom, a gente vai falar sobre isso e é agora. Realizar um sonho implica uma série de atividades que ocorrem junto com o que já estava acontecendo. Sua fonte de renda atual, demandas familiares, cursos que já estão em andamento. Normalmente essas coisas já estão lá, né? Você vai continuar pedindo mais tempo para poder fazer isso. E o tempo é algo que você não tem, né? O tempo é restrito. Então, a gente trabalha isso no curso da Árvore da Realização, mas o que a gente vai apresentar aqui para vocês serve para todo mundo, né? Ou seja, além do curso da Árvore da Realização, você pode utilizar isso para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, e é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Uma técnica de priorização é uma metodologia para te ajudar a colocar as tuas atividades no lugar, entender onde que elas vão se encaixar no tempo e você poder, através, de novo, de uma metodologia, decidir o que fazer e principalmente o que não fazer. Então, a gente vai trabalhar sobre algumas e vai trabalhar sobre a aplicação delas no seu dia a dia. Bom, a grande questão que leva você a precisar de uma técnica de priorização é que você tem 24 horas e 7 dias por semana. Não há muito o que fazer com isso, a não ser aproveitar da melhor forma. Então, por isso que vem a técnica. Então, o começo é entender a tua rotina, né? Por que a tua rotina? Porque tem coisas que elas vão, toda hora estão acontecendo e elas, de alguma forma ou outra, já utilizam o tempo, queira você ou não. Uma forma para começar isso é usar uma planilha Excel, a agenda do Google, Outlook e outras ferramentas que eu vou inclusive comentar aqui. Então, o que nós vamos fazer agora é alocar isso dentro dessa ferramenta para você pelo menos entender quantas horas de fato você tem. Se você quiser essa ferramenta, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Então, o que importa agora é a estimativa da quantidade de tempo. Você não precisa ser muito exato, até porque isso não vai importar muito nesse momento. Mas se quiser, no máximo subdivisões de meia hora, ok? Bom, comece alocando aí nessa planilha as questões biológicas, ou seja, aquilo que você precisa para dormir, se alimentar, questões pessoais, coisas que são de fato físicas. Na sequência, que são obrigações regulares. Por exemplo, você tem que levar as crianças na escola, você tem que ir até o trabalho, ou seja, coisas que estão lá e estão sempre presentes. E por último, as questões que estão já te comprometem, né? Ou seja, se você tem um trabalho que você tem que entrar em tal horário e sair tal horário, se você está fazendo um curso que começa em tal horário e termina em tal horário, então nessa planilha você vai colocar tudo isso. Ao final, o que você vai conseguir visualizar é de fato o tempo que você tem que estar aberto. Então, se você tiver, no caso, como atrás de um sonho, né, e tiver um trabalho regular, você vai ver as horas que você tem para poder alocar essa atividade. Ou, se você estiver dentro do trabalho também, né, você vai ter que repensar depois onde que você vai poder colocar as horas que você necessita, seja lá para o que for, ou mesmo no que a gente vai fazer na sequência, que é colocar a prioridade, vai ficar mais fácil você entender de fato a faixa de tempo que você tem para trabalhar. Segunda etapa agora é fazer uma lista de atividades. São atividades que vão acontecer na semana seguinte e atividades que têm mais de meia hora. Algumas você vai deixar simplesmente um espaço vago, por exemplo, eu sei que provavelmente eu vou ter uma reunião com meu chefe, eu vou ter uma reunião com o cliente, vou ter uma reunião com alguém, eu posso deixar um tempo, porque eu estou imaginando que vai acontecer, né? Porque a gente está se preparando para a semana que vai vir. Então, e por isso mesmo é importante que você faça isso antes da semana começar. Então, de preferência na sexta-feira, onde a cabeça está bastante fresca e com tudo que você precisa fazer, ou no mais tardar no domingo, né, que você vai estar relaxado, mas evitar fazer isso na segunda-feira, que é um tempo bastante importante, e se você começa a fazer isso na segunda-feira, você já começa ansioso, então começa a fazer antes. Eu sempre sugiro, né, como eu já falei, fazer isso para uma semana. Por quê? Porque é um tempo bom para você mexer nas atividades, poder ter uma certa flexibilidade. Se você faz isso por dia, a flexibilidade fica menor, então fica mais difícil você alocar essas atividades todas. Para quem está seguindo o curso, é importante também
já fazer essa classificação, uma subclassificação, se essa atividade pode ser encaixada aí como broto, como madura ou então como caduca, e depois ela vai servir para montar os planos em folhas. As pessoas têm vidas diferentes e demandas diferentes. Então, é muito difícil imaginar que uma ferramenta sirva para todo mundo. No caso aqui, eu vou trazer duas, que são as duas que eu gosto mais, mas existem inúmeras que você pode, inclusive, pesquisar. Eu vou te dar essas duas porque elas abrangem bastante coisa. Então, uma delas é para quando você está num ambiente onde você tem mais controle sobre o que provavelmente vai acontecer. Então, eu tenho muitas tarefas, mas eu sei quais são as tarefas em suas dimensões, de onde elas virão, então eu consigo estimar isso de uma forma. Para isso, eu vou te dar essa ferramenta que é para muitas tarefas sob uma condição mais ou menos controlada. E tem outra ferramenta que é para lidar com prioridades, onde você não tem muita clareza do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um pós-vendas, esse pós-vendas ela vai estar atendendo seus clientes e ele sabe que provavelmente ele vai atender um número X de clientes, vai ter que reservar esse espaço, mas não sabe exatamente o que vai surgir e o que é mais prioridade ou não. Por exemplo, o que acontece numa entrada de um hospital, né? Você tem que fazer aquela triagem, esse tipo de coisa. Então, são as duas situações que eu vou trazer para vocês, sabendo que existem outras inúmeras ferramentas para cuidar de diferentes situações. Essas duas normalmente cobrem os 80% aí que o Pareto tanto gosta. É uma ferramenta de priorização de resolução de problemas que ajuda a classificar problemas por meio de 3 critérios: gravidade, importância, urgência e intendência. Essa ferramenta foi criada por dois caras, o Charles e o Benjamin, na década de 80, e ela serve para você justamente identificar o que deve ser priorizado de uma forma bastante, eu diria aqui, cartesiana, mas ela ajuda bastante. Eu usei muitas vezes na minha vida quando tinha uma quantidade de tarefas muito grande que caía para mim. Como é que ela funciona? Bom, ela tem, para cada tarefa que você já listou, você vai atribuir aqui você vai colocar valores, e esses valores vão estar em 4 colunas. Na primeira, que é de gravidade ou importância, você vai dizer se aquela tarefa, quão importante aquela tarefa é. Né? Tem muitas coisas que são importantes, mas não obrigatoriamente são urgentes. E eu sugiro aí uma escala de 1 a 4. A urgência é a mesma coisa, ou seja, quão urgente é fazer alguma coisa, seja pela situação, seja pela pressão que você está sofrendo, também numa escala de 1 a 4. O 4 é o mais urgente, o 1 menos urgente. A tendência é se essa atividade ela vai gerar mais problemas ou vai gerar mais soluções, seja como for, em função do tempo. Então, eu tenho uma atividade que se eu não fizer nada, ela vai se resolver sozinha. Às vezes, certos tipos de reclamações às vezes são assim. Né? Às vezes eu tenho de fato um problema muito sério, não? Por exemplo, essa questão aí de quando a gente estava lidando com a pandemia. Então tinha uma tendência das coisas se agravarem se ninguém ou se eu não fizesse a minha parte aqui. Tá? Eu coloquei aqui o caso, por exemplo, de tomar vacina, e aí vai te dar uma ideia. Bom, isso aqui era muito importante, isso aqui era muito urgente, e a tendência se eu não fizesse nada também era grande, não? Ou seja, uma tendência de pior. Você vai multiplicar essas 3 colunas e vai obter um número, que a gente chama esse número aí o GUT. Esse número aqui é que vai te dizer a prioridade. Quanto mais alto, mais prioritário. Dando um outro exemplo, ou seja, se eu quisesse jogar na loteria, por exemplo, a importância disso é relativamente baixa, né? A urgência de fazer isso também é baixa, dadas as probabilidades que eu tenho de ganhar, e a tendência também se eu não jogar ou jogar, não vai mudar muito a minha vida. Então, por exemplo, se eu multiplicar as 3 colunas, eu tenho uma prioridade bastante baixa. Isso para dar uma ideia, mas você pode já fazer isso com todas as atividades que você listou anteriormente. Isso vai te dar uma visão clara do que é mais prioritário ou não, usando essa metodologia que é bem diretiva e assertiva. Essa ferramenta aqui, ela é muito útil quando eu tenho que lidar com situações ou atividades
que eu não sei exatamente o peso que elas têm. Diferente do caso anterior, onde eu consegui atribuir gravidade, urgência, tendência, antes da tarefa começar, nesse caso eu vou utilizar para quando eu sei que eu tenho uma determinada quantidade de tarefas, ou já sei que eu vou me envolver com essas tarefas, mas eu só vou ter ideia, de fato, do peso que ela tem num primeiro contato. Então, por exemplo, depois de falar com o cliente, depois de visitar uma determinada instalação, depois de receber uma reclamação, depois que um paciente chega para mim, é aí que eu vou poder dizer o peso que isso tem e posso alocar isso. Aí sim vou poder dizer, isso aqui é prioridade, isso aqui não é prioridade, isso aqui eu vou mandar, por exemplo, para a equipe A, isso aqui eu vou mandar para a equipe B, isso aqui eu vou me envolver, porque aí eu já dei peso para essas coisas. Né? Então, como é que ela funciona? Ela é bastante visual. Então, de um lado você tem um eixo que é esforço. Então, quanto mais alto, mais esforço. Quanto mais baixo, menos esforço. E na parte, o eixo X aqui, ele é um impacto, que pode ser também importância, ou pode ser, por exemplo, retorno financeiro. Tá? Então, quanto mais à direita, maior o impacto, maior a importância, maior o retorno financeiro, ou, dependendo do que você está lidando, maior a perda financeira. Tá? Então, quanto mais à direita, maior o impacto de uma forma geral. Então, eu vou ter aqui vários quadrantes que vão te dizer o que atender primeiro. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que tem alto impacto e eu demanda baixo esforço, então esse vai ser o meu quadrante de alta prioridade. Eu começo por aqui, porque o meu investimento nisso é baixo e o meu retorno disso é muito alto. O segundo é onde você continua tendo um alto impacto, mas você tem um alto esforço. Então eu sei que eu vou ter que botar mais tempo, mais energia, ou mais recursos para resolver aquilo, mas ele continua tendo um alto impacto, seja lá no que for. O terceiro é aqueles que têm baixo impacto, mas também são de baixo esforço. Então, eu vou ter algo que vai resultar, muito pouco, tem um valor aí que é considerado aí que a gente vai colocar como pouco significativo, mas também eu vou ter que envolver ou colocar pouco esforço para resolver isso. E o último são aqueles que demandam um altíssimo ou alto esforço, né, e que têm um baixo impacto. Então eu vou ter que botar muita energia, essa energia vai tornar muito pouco. Então esse é o último aí para resolver dentro dessa metodologia. Como eu falei para vocês, essa aqui é mais para quando você não tem exatamente clareza da importância da gravidade ou da tendência e da tarefa que vai cair. Você sabe que a tarefa vai acontecer, você pode listar, como eu falei, um número X de clientes, mas aqui depois você não sabe exatamente o peso que ela terá ou não. Muitas vezes a questão de prioridade ela vai mais além, as atividades são mais complexas, então você tem equipes, você tem projetos. Então, nesses casos, onde as coisas vão além de você, mais gente envolvida, os valores são mais altos, a complexidade é maior, você pode usar várias ferramentas, boa parte delas tem você já pode usar de forma gratuita, até para experimentar a ferramenta primeiro, né, e já ver se aquilo se adequa à situação em que você está vivendo. Né. Inclusive, eles têm dentro dessas ferramentas também tem outras metodologias, além do que eu falei, elas sugerem outras formas de lidar com a questão de priorização. Então, eu sugiro aí o Trello, o Todoist, a Asana e o Wrike. Se você entrar aqui, eu estou deixando aqui no texto uma lista aí delas, um link para elas, tá? Recomendo que, se você tem situações muito complexas, que você avalie essas ferramentas, porque justamente elas estão aí para lidar com equipes, com projetos maiores. Legal? Para concluir, eu queria dizer que priorização é um exercício necessário. Se você tem muitas tarefas, se falta tempo, se você tem muitas dúvidas sobre o que fazer ou não, né, e você tem que lidar com isso no dia a dia. Principalmente se você está querendo realizar um sonho, está colocando algo a mais aí no seu dia a dia e precisa saber onde vai investir seu tempo, seu dinheiro, seus recursos. Então,
com esse tipo de ferramenta você tem uma chance muito maior de ser assertivo. Se você quiser conhecer mais sobre o curso Árvore de Idealização, ele é um guia prático para transformar seus sonhos em realidade. Então a gente tem uma série de metodologias, uma série de atividades que inclusive a gente fala de priorização lá, e aí nesse link você consegue saber mais, acessar e também ver se ele é uma prioridade para você. Espero que seja ou não. Abraço, como sempre, vida longa e prosperidade, meu amigo. Boa sorte.